Olá, 13 de agosto de 2019, confira as principais notícias desta terça-feira. Começa em Caxias a campanha de vacinação contra a raiva. Em Imperatriz, flagrantes do desrespeito à vaga de idosos na cidade. Em São Luís, 30% dos ônibus já circulam sem cobrador e empresários confirmam que a medida vai ser ampliada. No quadro Trabalho e Emprego, confira dicas de como se vestir para uma entrevista de emprego. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Esse realmente é o desejo de toda a nossa equipe, que você tenha um excelente dia, que a terça-feira seja maravilhosa para você e sua família, você que nos acompanha em todo o estado, a partir de agora aqui na TV Difusora. Estamos reunindo todo o Maranhão através da informação para você com as principais notícias do dia, para você começar logo já bem, já acordando aí, tomando o seu café com muita notícia nessa manhã, né? E a gente começa mostrando como é que está o trânsito aqui na capital, imagens em tempo real para você, mais uma prestação de serviços aqui da Difusora. Olha como está cheia a maré aí, olha só. A Baía de São Marcos aí, você tem ao fundo a Avenida Beira-Mar na Rua do Egito, lá a Península do lado esquerdo, o sol já está brilhando na ilha e o trânsito, olha como é que está. Na Ponte José Sarney, duas pistas liberadas no sentido São Francisco Centro, mas vai fluindo com tranquilidade nesse momento o trânsito nessa manhã. Vamos para outro ponto da cidade? Vem comigo porque agora a gente vai para outro ponto da cidade, vamos para o segundo ponto aqui na Avenida Guajajaras. Avenida Guajajaras, sinal liberado aí, semáforo abriu na Lourenço Vieira da Silva, e aí o trânsito é realmente bastante carregado nesse horário, o pessoal que vem do São Cristóvão, Cidade Operária, enfim, olha só. Olha aí a velocidade com que passam os veículos nesse momento, se dirigindo ali para a Avenida Santos Dumont também, quem está indo reto, e aqui para o lado esquerdo o pessoal que está vindo aqui na direção do aeroporto, do bairro do São Cristóvão, enfim. Terceiro ponto da cidade para você agora, nesses dois que a gente mostrou, nenhum registro de ocorrência até o momento. Agora nós estamos na rotatória do quartel da Polícia Militar, no Calhau, aí no comando da Polícia Militar. Nós temos imagens desse momento, do trânsito no sentido contrário, né? As pessoas estão vindo do centro para o bairro do Calhau, mas também não há registro de ocorrência nesse ponto até agora. Nossa produção não recebeu essa informação. Vamos para outro ponto agora. Nós temos informação também de que o trânsito está tranquilo lá na rotatória do São Francisco. Pedestre acertadamente atravessando a rua aí na faixa, tudo tranquilo nessa manhã. Nos principais pontos da cidade, pelo menos nesse que nós mostramos, não há nenhum registro de lentidão no trânsito por conta de algum acidente ou algum veículo que ficou parado na pista. Tudo tranquilo nesses pontos da cidade. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais 4 outros pontos da cidade importantes no trânsito aqui da nossa capital, tá bom? Daqui a pouquinho também tem as imagens do jogo de ontem. O Sampaio jogou, gente, lá em Recife, perdeu para o Náutico, mas continua líder do grupo, isso que é importante, já está classificado, briga, é claro, ali pela ponta para poder fazer o segundo jogo em casa, em São Luís. Se vencesse ontem, independente dos outros resultados, já estaria garantido o segundo jogo aqui em São Luís, na fase mata-mata, fase decisiva do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar de esporte, mostrar inclusive também uma ação interessante nos Gêmeos, Jogos Escolares Maranhenses. A gente vai ver como é que está sendo a noitada dos atletas dos Gêmeos que disputam Gêmeos aqui na nossa capital dessa fase decisiva, tá bom? Olha, cerca de 30% das linhas que circulam na região metropolitana de São Luís, elas já eliminaram a presença do cobrador. O Sindicato dos Trabalhadores afirma que o acordado foi que essa mudança aconteceria apenas em algumas linhas. Já os representantes das empresas negam e avisam que a medida vai ser ampliada. A medida é motivo de reclamações dos usuários. Há quem pense que a cidade não está preparada e vai aumentar o número de desempregados. Péssimo isso aí, eu reclamo toda hora, eu acho muito péssimo, porque vai ficar uma mina de gente desempregado, gente. O emprego já está difícil. Agora ainda tem esse negócio. Eu nunca gostei disso. Eu acho que São Luís não tem mais estrutura para isso, entendeu? Eu acho que aqui é muito perigoso ainda, a gente não se sente seguro, nem o próprio motorista se sente ainda. Eu acho muito arriscado. Tem passageiro que afirma também que a retirada dos cobradores deixou as viagens bem mais demoradas. Atrapalha um pouco, né? Porque a gente fica na fila esperando que eles coloquem o troco pra gente e aí ainda tira o emprego das pessoas, né? Foi constrangedor porque ficou ficou um tempo parado, porque o próprio motorista tinha que fazer o troco daquele passageiro. E aí ficava aquela fila
E aí ficava aquele constrangimento das pessoas e o tumulto. Eu achei desnecessário e muito desconfortante. O processo de eliminação da função de cobrador no transporte público já atinge cerca de 30% das 117 linhas que circulam na região metropolitana de São Luís, o que é motivo de críticas também por parte do Sindicato dos Usuários. Este representante afirma que o acordo era de que somente algumas linhas seriam afetadas, o que não está acontecendo. Seria somente as linhas alimentadoras, aquela linha que vai e descarrega dentro da comunidade. Mas isso não procede, é mentira, tá entendendo? São linhas frontais, as linhas que vão no centro, linhas que passavam 2 minutos numa parada pegando um passageiro, hoje está passando 5, 6, 8 minutos. O motorista está fazendo várias funções e isso está trazendo um constrangimento muito grande à nossa cidade. Já o presidente do Sindicato das Empresas diz que nunca houve essa proposta. Os critérios utilizados são outros. O sistema de São Luís, da Grande São Luís, tem vários tipos de linha com várias características, né? O que nós escolhemos, o patronal e o laboral, os 2 sindicatos, foram as linhas que tenham menos dinheiro em moeda, né, circulando. Linhas que os usuários utilizam mais o cartão, seja de vale transporte, gratuidade ou meia passagem. Então, independente da natureza da linha, se a linha é troncal, alimentadora, remanescente, diametral, não interessa. Interessa se tem pouco dinheiro circulando, dinheiro em espécie, justamente para evitar o atraso, um eventual atraso por conta de dar troco, esse tipo de coisa, entendeu? José Gilson Neto afirma ainda que a intenção é ampliar a medida para todas as linhas de forma gradativa e que, apesar das críticas, o balanço que faz é positivo. Particularmente, eu avalio como positivo, sim. Tudo aquilo que nós prevíamos aconteceu. Não houve aumento significativo no tempo de viagem. Por quê? Porque as linhas que foram escolhidas envolvem pouco dinheiro em espécie. Então, não há muita transação, tem que estar troco, não sei o quê. Não tem. E, paralelo a isso, está havendo uma adesão de pessoas que pagavam em dinheiro e hoje estão vendo as vantagens que tem em utilizar o cartão. Só para pontuar aqui, aquela observação que eu falei no início não foi do Sindicato dos Trabalhadores, mas do Sindicato dos Usuários. Você viu na reportagem, portanto, para pontuar aqui e fazer uma correção. Nossa produção não conseguiu o contato com o Sindicato dos Trabalhadores para se posicionar sobre o assunto. Em relação ao desemprego, que foi citado na matéria aí por uma entrevistada na rua, o Sindicato das Empresas alega que está dando oportunidade para que esses cobradores possam se reposicionar no mercado de trabalho, fazendo inclusive um treinamento, um aperfeiçoamento, enfim. Essa é a informação que temos, mas você viu na reportagem, eles confirmam de que a tendência é a ampliação do número de linhas sem os cobradores. Isso já acontece em outros locais aqui do Brasil. É claro que a medida aí divide opiniões, não é? Em Imperatriz, as vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos não são respeitadas. Veja na reportagem de Isabel Gomes. No trânsito, pessoas e veículos estão em constante relação, mas entre tantas dificuldades encontradas no dia a dia, uma tem chamado a atenção em Imperatriz. As vagas destinadas para pessoas com deficiência ou então para pessoas que têm a mobilidade reduzida é assegurada por 2 leis principais. A Lei da Acessibilidade e também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas não é difícil encontrar locais onde a acessibilidade plena não é respeitada. Neste lugar aqui, por exemplo, a traseira do veículo obstrui parte da rampa. A falta de conhecimento e de sensibilidade hoje está no centro. As próprias vagas que são destinadas para pessoa com deficiência no centro, as rampas, as pessoas continuam fazendo de conta que não conhece, estacionando na frente das rampas, porque diz que não conhece ou não quer conhecer. Por isso acompanhamos um pouco Otton e foi comprovado alguns casos. Ao sair de um ponto central, ele faz um trajeto simples, assim como qualquer pessoa faria. Mas, ao tentar subir na calçada, vê a impossibilidade. O jeito foi voltar e procurar outro acesso. Ele sempre alega, ou a rampa não é sinalizada, porque quando ele alega com a rampa não é sinalizada, provavelmente ele não tirou a carteira dele. Porque quando ele tira a habilitação, lá no Código de Trânsito já está dizendo que qualquer uma guia rebaixada, você não pode estacionar em frente a uma guia rebaixada. De acordo com a Associação dos Deficientes Físicos de Imperatriz, hoje o percentual de pessoas com deficiência é de 5 a 6%. O constrangimento de situações desse tipo estão previstas no capítulo 15 das infrações do artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Falta de acessibilidade
né, atrapalha muito o andamento por cima das calçadas hoje em Imperatriz, infelizmente em toda a cidade. Diria que nós avançamos muito pouco, apesar de campanha feita com o CETRAN, órgão envolvido nisso aí tudo, mas hoje em dia o que está faltando maior é a sensibilidade das pessoas, ver a pessoa com deficiência como um indivíduo. Falta respeitar o outro, se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente faz isso, tudo fica muito mais fácil. Respeito e bom senso. Está faltando muito isso, né? Respeito é a palavra-chave dos relacionamentos, né? Sejam eles no trânsito, em qualquer lugar, né? Olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem mais uma medida polêmica relacionada ao trânsito. Ele anunciou em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que pretende acabar com os radares móveis nas estradas brasileiras. Não é a primeira vez que ele fala sobre o assunto. O repórter Eduardo Ericeira está com a gente. Eduardo está comigo aqui ao vivo no Bom Dia. Eduardo, essa medida, inclusive, já tem repercussão aí, várias pessoas já têm comentado sobre o assunto, mas agora ele deu, inclusive, prazo para o fim dos radares, não é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Ele, inclusive, como você bem disse, Adalberto, ele já tratou sobre esse assunto, já falou sobre esse assunto em vários pontos, mas nesta segunda-feira ele foi mais incisivo, disse que, inclusive, já procurou a Justiça junto com o ministro da Infraestrutura, ministro do Governo Federal, justamente que trata desse setor, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, já procuraram a Justiça, tanto o ministro quanto o presidente Jair Bolsonaro, para justamente acabar. É uma das medidas aí, pretende acabar com os radares móveis nas estradas federais que cortam o Brasil, ou seja, nas BRs, acabar com esses radares móveis que ajudam na fiscalização e punição daqueles infratores, naquelas pessoas que cometem imprudências, como, por exemplo, o excesso de velocidade. Inclusive, a gente tem um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, ele chega a classificar esses radares móveis como indústria de multas. A gente, inclusive, tem um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro fala sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na Justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar num decidão, no final de um retão, alguém atrás do mar para multar vocês, não existirá mais. Pois é, Adalberto, e a gente já chegou a conversar com autoridades aí na área de trânsito, que inclusive olham com muita preocupação essa situação. Claro que para os motoristas, no calor da coisa, principalmente aqueles que gostam de cometer imprudência, gostam de andar com a velocidade acima permitida para determinada rodovia federal, para determinada estrada, essa notícia vem muito boa, né, para os motoristas imprudentes, mas a gente já conversou com várias autoridades que lidam nessa área, que militam nessa área do trânsito e olham com muita preocupação essa retirada dos radares móveis, que é justamente um dos objetos que coíbe, que garante essa fiscalização e que coíbe essas imprudências no trânsito. A gente sabe que no trânsito muitas pessoas, ainda são muitos acidentes aqui no Brasil, ainda há muita imprudência e infelizmente muitos feridos e também muitas mortes no trânsito. Além desse tema, Adalberto, outro tema importante, que já foi um projeto que foi encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo governo federal, à Câmara dos Deputados, que trata sobre outros assuntos envolvendo a questão do trânsito, como, por exemplo, que são outras bandeiras que são levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que é essa questão da habilitação, da Carteira Nacional de Habilitação, que atualmente ela é válida por 5 anos. O governo federal ele pretende aumentar essa validade de 5 para 10 anos e também a questão do aumento do número de pontos para a perda da carteira de habilitação. Atualmente são 20 pontos, até que o motorista cometa infrações, chegue aos 20 pontos, ele perde atualmente, como é a legislação de trânsito, quando ele chega a 20 pontos, ele perde a Carteira Nacional de Habilitação. O governo federal pretende aumentar para 40 pontos. Outro ponto é que os Detrans não estabeleçam mais médicos para fazer essa reciclagem, essa revisão da Carteira Nacional de Habilitação quando o motorista for renovar a habilitação. Ele pretende, segundo o projeto encaminhado à Câmara dos Deputados, pretende que qualquer médico possa fazer justamente esse exame para que seja feita a renovação da carteira. São alguns pontos aí também importantes dentro desse projeto que foi encaminhado pelo governo federal à Câmara dos Deputados. A gente volta com você, Adalberto.
Obrigado, Eduardo. A repercussão grande aí desse anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, nós temos aqui no Maranhão, a diretora do Detran Maranhão, também representa os Detrans nacionais, ocupa, né, nesse momento, um lugar estratégico e já deve se posicionar durante o dia de hoje também essa entidade sobre essa afirmação feita ontem pelo presidente lá no Rio Grande do Sul. Em Caxias, aqui no interior do estado, a campanha de vacinação contra a raiva animal já começou. Agentes de endemias estão reforçando o trabalho após os ataques de raposas que estavam infectadas com o vírus da doença. Distribuídas por bairros, as equipes da UVZ de Caxias, Unidade de Vigilância de Zoonoses, batem de porta em porta à procura de cães e gatos para serem vacinados contra a raiva. Está sendo bom, entendeu, para a gente, e eu espero que a população, né, acolhe as pessoas, vocês trabalhando. Não corremos o risco, né, de ter uma raiva, né, um problema sério para a nossa saúde. As equipes de vacinadores atuam tanto na zona urbana de Caxias quanto rural. Esse ano foram disponibilizadas 45 mil doses da vacina. A meta é vacinar pelo menos 90% da população de cães e gatos, que é de 44.715. Vamos trabalhar em regime de mutirão, não é? E é um mutirão mesmo, então são 32, eu estou dizendo, vacinadores. A cada bairro nós vamos estar disponibilizando todo dia essas equipes. Se os bairros for pequenos e tiver suficiente tempo de vacinar, vacinaremos um bairro e metade de outro. E se for tão pequenininho, até vamos estar vacinando possivelmente 2 bairros da cidade. É mais ou menos assim que nós vamos estar trabalhando e queremos estar satisfeitos de saber do dever cumprido durante todo o mês de agosto. A campanha de vacinação canina e felina será realizada em Caxias até o dia 30 de agosto. Já no dia 31 será o dia D, ocasião onde os donos dos animais devem levá-los para a unidade de vigilância de zoonoses ou serem vacinados em outras unidades de saúde. A raiva é vírus mortal transmitido para as pessoas pela saliva de animais infectados, normalmente transmitida por meio da mordida de um animal. No Brasil, gatos e cães são os principais transmissores. No próximo bloco, a polícia apreende cerca de 100 quilos de maconha no interior do estado. Assunto para Bial Mendes. Aí nós vamos falar também com o Diogo Coutrin sobre os assuntos da área de política, os bastidores de já. E ainda hoje, dicas, como é que você vai se vestir para uma entrevista de emprego? Isso faz diferença? Daqui a pouco eu converso com uma especialista aqui no estúdio, hein? Vamos para o intervalo, a gente volta já com o Bom Dia Maranhão. De volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, pela TV Difusora. Um abraço aos amigos que nos acompanham em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado. Obrigado pela audiência aqui da TV Difusora. Os amigos em Caxias, também na região dos Cocais, acompanhando a nossa programação. Agora é hora de falar de segurança. Comigo, Bial Mendes, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na Difusora. Bial, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Tirando as férias do nosso Silvan Alves, que continua mandando boas notícias lá do Caribe para nós, está curtindo, né? É verdade, descanso merecido. Agora vamos falar de coisa séria, Bial, porque foi recuperado um veículo que foi roubado. Foi aqui na Grande Ilha de São Luís? Foi, na região do Maracanã, aqui nas margens da BR-135. A polícia recebeu a informação, foi comunicada do assalto, o carro já aparece aqui na tela do Bom Dia Maranhão. Esse veículo teria sido roubado, Adalberto, segundo a polícia, exatamente para ser utilizado em acerto de contas, que é quando as facções executam, os membros dessas facções matam seus desafetos. A polícia investiga esse caso porque o carro foi roubado na sexta-feira e até ontem estavam sob o poder dos acusados que já estão à disposição da justiça. Todos esses dias aí? Todos esses dias. E aí a polícia agora tenta identificar outros elementos que podem também ter participado desse assalto. O certo é que até ontem, por volta das 19 horas, o delegado lá da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos estava tentando localizar o proprietário para fazer a entrega do automóvel. Imagina, dessa boa notícia. Pois é. Né? Agora vamos falar sobre a apreensão de drogas no interior do estado. A droga foi maconha. E a quantidade qual foi? Maconha, né? Um muro de maconha, né? As imagens que nós temos, que aparecem também agora aqui no Bom Dia Maranhão, mostram praticamente o canto de um compartimento lotado, 100 quilos de maconha que estavam em um veículo, muito, né? Muita maconha. E essa droga, Adalberto, seria distribuída lá na cidade de Timon. E qual era o carro? 100 quilos num carro só? Num carro só, numa espécie de caminhonete. Olha, o motorista disse que receberia cerca de R$10 mil para fazer a entrega. Agora a polícia quer saber quem mandou e quem receberia aqui no Maranhão, na cidade de Timon.
É complicada a situação, mas ainda bem que várias ações como essa têm acontecido ao longo dos anos aí, né, desses últimos anos, afetando diretamente o bolso, né, do tráfico aí, desarticulando inclusive o crime organizado a partir dessas ações, né? O prejuízo aí é alto para o tráfico. Prejuízo grande. Obrigado, Bial. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Nosso Bial Mendes, como eu falei, apresenta de segunda a sexta aqui na Difusora o Bandeira 2. Nós vamos agora voltar a mostrar como está o trânsito aqui na capital. A gente vai mostrar mais 4 pontos do trânsito aqui. Vamos começar pela Avenida Jerônimo de Albuquerque. A gente vai começar agora pela Jerônimo de Albuquerque. Essa câmera está colocada ali onde era o antigo Roque Santeiro, lembra? Então, lá em cima, o bairro do Angelim está até tranquilo de lá a descida nesse momento dos veículos. E agora o trânsito um pouquinho mais lento aqui no sentido contrário, né? No sentido Vinhais-Angelim. Mas não temos registro de acidente nesse momento. Neste ponto da cidade, imagens em tempo real para você da Central de Monitoramento. Vamos mudar? Vem comigo porque a gente vai agora para Carlos Cunha, aqui pertinho, no bairro do Jaracati. Trânsito intenso, principalmente no sentido centro, nesse instante. Nós temos aí imagens em tempo real da capital maranhense, mais uma via extremamente importante, mas também não há registro de nenhum acidente neste ponto da cidade. Vamos para outro, terceiro ponto, Avenida Guaxinduba agora, ali aquela descida das Cajazeiras. Vamos ver como é que está o trânsito agora, nesse momento, nesse cruzamento aí. Pessoal que vai para a Praça Deodoro, outros vão seguir no sentido oposto, ali do bairro de Fátima, João Paulo, enfim. Mas o trânsito está tranquilo nesse momento, nesse ponto da cidade também. Esse volume já é esperado para esse horário. Último ponto agora para a gente ver na Avenida Daniel de Latouche. Olha só, cruzamento com a Holandeses. Esse retorno aí, esse ponto que nós estamos mostrando para você. Do lado esquerdo são os veículos que estão vindo do Olho d'Água, do Araçagi, nesse momento. Muita gente passando ali também, né? Vindo a pé, se deslocando para o local de trabalho, com certeza. Você que está aí em casa, o nosso obrigado pela audiência. Você que está saindo de casa agora, um bom dia, um ótimo trabalho. Mais 4 pontos, mostramos 8 aqui. Já hoje, 8 pontos diferentes da cidade, em trocamentos importantes aí de vias de acesso à capital, na capital maranhense. Mais um serviço aqui do Bom Dia Maranhão para você, não é? Agora a gente vai falar de política. Nosso colunista de política é John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, após a notícia que a gente deu aqui, inclusive, né, sobre o DEM, em relação ao apoio ao Neto Evangelista, o presidente do partido se manifestou sobre o assunto? Se manifestou. O que acontece, Adalberto? Ontem surgiu especulações de que o Neto Evangelista, deputado Neto Evangelista, do Democratas, pré-candidato a prefeito de São Luís, poderia não ser, né, o nome do partido, já que o Democratas estava com flerte, né, flertando aí com o PDT, que tem aqui em São Luís como pré-candidato o presidente da Câmara Municipal, o vereador Osmar Filho. Diante dessas especulações, alguns dizem, né, que eram pedetistas entusiasmados aí com a possibilidade do Democratas apoiar o PDT. O presidente do partido veio a público, o deputado federal Juscelino Filho, e disse o seguinte: olha, o Neto só não será candidato do Democrata se ele não quiser. Ou seja, ele é candidatíssimo prefeito, né, de São Luís, ou seja, um pré-candidato a prefeito, e está confirmado. E, por outro lado, por sua vez, Adalberto disse ainda que, pelo contrário, o PDT que pode fazer parte da chapa do Democratas como vice, e não vice-versa. Ou seja, o Democratas e o PDT são muito alinhados, Adalberto, aqui em São Luís e no Maranhão todo. Tanto o senador Everton, que é o presidente estadual do PDT, quanto o Juscelino Filho, são muito próximos, estiveram juntos nas eleições passadas, e é claro que há conversações, diálogos. E falando ainda em Democratas, surge a possibilidade também do próprio Vitor Mendes, que é do MDB, um pré-candidato do MDB aqui em São Luís. O Vitor Mendes também encabeçar uma chapa de vice do Democratas. Isso foi especulado pelo próprio Roberto Costa, presidente do partido, comanda o partido no estado junto com o ex-senador João Alberto. Então especulou-se isso, ou seja, havia essa possibilidade. O MDB também foi oferecido. O ex-senador João Alberto conversou também com o Eduardo Brade, no sentido de indicar o próprio Vitor Mendes para formar chapa com o Brade, mas o Brade descartou, rechaçou essa possibilidade. E o Vitor surge como opção também aí do Democratas na chapa com o Neto Evangelista. Claro, se o Vitor Mendes, ex-deputado, não se viabilizar candidato a prefeito de São Luís. É claro, John, que há um ano, né, estamos há mais de um ano Claro. da eleição municipal. É grande a movimentação nos bastidores, mas a gente sente que esse ano, não sei se você percebe, em relação à última eleição para prefeito de São Luís, a movimentação é maior, talvez até pelo número de candidatos aí colocados até agora, né, colocados como pré-candidatos, né,
Você observa uma movimentação realmente muito grande em relação a esses apoios, aos próprios nomes lançados, né? Demais. Todo dia, Adalberto, há informações novas. Estando aqui no Bom Dia Maranhão, nós sempre trazemos, né, essas articulações de bastidores, movimentações em relação a esses partidos. Dá para chutar até um número de pré-candidatos por enquanto? Aí uns 10, né? 9 a 10, 9 a 10 pré-candidatos, exatamente. 9 a 10 pré-candidatos. É claro que vai afunilar, não vai ser esse número de candidatos. Até na base do governador Flávio Dino, deve também haver um enxugamento, né? Algo em torno, no máximo, de 3 candidatos na base do governador Flávio Dino, a candidata a prefeito de São Luís. Vamos falar sobre a declaração da senadora Elisiane Gama. Ela se manifestou a respeito da possível volta da CPMF. Será que esse fantasma vai voltar, John? Tomara que não, Adalberto, tomara que não volte, porque isso foi especulado pelo secretário da Receita, Marcos Sintra, e ontem o Marcos Sintra veio a público e disse o seguinte: não é uma CPMF, é uma CP, Contribuição sobre Pagamento, ou seja, movimentações financeiras. O que seria isso? Ele queria um contraponto ao IVA, né? Um Imposto sobre Valor Agregado. Ele disse o seguinte, que poderia fazer uma comparação, se preferia pagar o IVA, né? O Imposto de Valor Agregado de 30% a 32%, ou pagar essa CP de transações financeiras, que seria de 2%. É claro que na CP, que ele pretende, sobre pagamentos, contribuições sobre pagamentos, movimentações financeiras, aí, Adalberto, é um efeito cumulativo. Então, isso é um detalhe que deve ser tratado na reforma tributária. Mas há uma espécie de consenso ali no Congresso Nacional de que não volta a CPMF, de forma alguma. Esse imposto, né, voltará aí, mesmo que aí sobre, né, travestido de CP, mas dificilmente... Não interessa qual a sigla, né? Qual é a sigla? Aumentou mais um imposto, já... O CPMF não vai passar ali no Senado. Então, possibilidade, chance nulo. Além da Elisiane Gama, do próprio senador Everton, todos eles rechaçarem, negarem essa possibilidade. O próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já veio a público e disse: não passa de jeito nenhum ali no Congresso essa CPMF, volta da CPMF, claro, dentro da reforma tributária. Então, isso é uma notícia positiva, é claro. E hoje, Adalberto, para finalizar, nós temos também a possibilidade de votação do MP da Liberdade Econômica, que é positiva por um lado, a questão de desburocratização, né? Tirar a burocratização em relação ali à liberdade econômica, à geração de empregos. Isso vai ser importante, impulsionar e estimular o mercado, mas tem um detalhe importante, que é a questão dos domingos. Há uma confusão muito grande. Não é que o trabalhador terá que trabalhar os domingos, é apenas uma permissão, um aval que se pode dar para que ele possa trabalhar os domingos de forma legal, ou seja, o empregador pagando, claro, dobrado, hora extra, mas dentro da legislação. Então, é muito importante, se não votar este mês, a MP da Liberdade Econômica acaba caducando ali no Congresso. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrinho, nosso colunista de política, participando também aqui do seu Bom Dia Maranhão. Olha, uma pesquisa apontou um crescimento de quase 4% no número de casamentos realizados em todo o Maranhão. Dezembro lidera um ranking entre os meses como a principal época do ano para a escolha do casal legalizar sua união. Foi a concretização de um sonho cultivado durante 7 anos. As lembranças do dia 13 de novembro de 2013, a data mais importante para a Deise e para o Tiago, estão na memória em vídeos e fotos. Sempre quis casar, sempre foi um objetivo, mas eu não tinha essa previsão certa. Foi nesse momento que Tiago entrou e fez o pedido, né? Então, assim, foi realmente uma decisão dele. Foi o momento que ele achou assim, momento da gente casar, e a gente resolveu dar esse passo à frente. As partes boas, né, sobressaíram sobre os atritos que realmente acontecem. Então, nosso caso mudou para melhor. Então, a gente aproveita muito bem o tempo junto, a gente sai bastante junto, vai ao cinema. E quando está em casa, a gente assiste um filme juntos. Então, aproveita bastante mesmo, o máximo a nossa rotina. O casal oficializou a união cedo. Ela tinha 23 e ele 25 anos, seguindo a tendência da maioria dos casais em 2013, que tinha menos de 29 anos. Mas o perfil desses apaixonados mudou. Os dados da Estatística de Registro Civil foram coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos fez uma análise. As pessoas têm esperado para se planejar melhor no casamento,
dão um maior foco na carreira acadêmica, na carreira profissional, e o casamento acaba que fica para o segundo plano. Por isso as pessoas elas casam mais tarde. E subiu o número de casais que, assim como a Deise e o Tiago, decidiram oficializar a relação aqui no Maranhão. Em 2017, foram mais de 20 mil casamentos. Em relação a 2013, o aumento foi de 3,4%. As pessoas se casaram, a população cresceu e as uniões começaram a ser mais legalizadas. As pessoas hoje elas vão realmente legalizar suas uniões, que antes não aconteciam muito. Não existe uma característica do Maranhão específico, ele acompanha a tendência do Brasil. Para quem casou agora, eles dão dicas de como cultivar uma relação que, como todo mundo sonha, dure a vida inteira. Conversar, tem algum problema, colocar na mesa mesmo, não deixar nada para debaixo do tapete ali, resolver na mesma hora, se possível, se não, se planejar para resolver o problema. E eu acho que dessa forma vai minimizando, né, os problemas com o passar do tempo. A gente tem essa pretensão, né, de pra sempre mesmo, que Deus uniu, que o homem não separe. Que assim seja, não é? Vamos lá, é hora de conferir a previsão do tempo. Aliás, antes sobre essa história do casamento, você viu, né? Maio não é mais o mês das noivas, agora é dezembro, pelo menos aqui no Maranhão, que mostra o IBGE. Agora vem comigo porque é tempo de ver a previsão para hoje em São Luís, Pedreiras e também em Santa Rita, as 3 primeiras cidades. Na capital, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, assim como ontem. Ontem choveu também bastante em vários pontos da cidade. Então, pancadas de chuva à tarde. Correção, à noite o tempo fica aberto, gente, assim como ontem, né? Choveu à tarde, à noite, tempo aberto. 24 a mínima, 33 a máxima. Em Pedreiras, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. 23 graus a mínima, 35 a máxima. Em Santa Rita, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, o tempo fica aberto. Mínima 25, máxima 34 graus. Mais 3 cidades do nosso mapa. Carolina agora, hein? Sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 21, máxima de 38 graus. Portal de entrada ali dos Lençóis Maranhenses, pessoal que ainda está aproveitando, que está de férias, passando aqui pelo Maranhão. Barqueirinhas com sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. Mínima de 23, máxima de 34 graus. Na região dos Cocais, Caxias tem hoje previsão de algumas nuvens durante o dia e chuva passageira à noite. Mínima de 20, máxima de 36 graus. No próximo bloco, como se vestir de forma adequada para uma entrevista de emprego. Será que isso de fato faz diferença? Confira dicas práticas no estúdio com uma especialista no assunto. E mais, vamos falar também de esporte, porque o Sampaio perdeu, gente, para o Náutico, mas continua líder do Brasileiro e classificado para a próxima fase. O Bom Dia volta em instantes para todo o estado. Já, já. Hoje é terça-feira, de volta ao Bom Dia Maranhão, e hoje é dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. Você já deve ter visto falar, né? Mas você sabe que a forma como você se veste pode ser determinante para o seu sucesso no mundo corporativo? Qual é a roupa ideal para uma entrevista de emprego, hein? Aqui no estúdio eu falo sobre o assunto com uma experiente consultora de imagem, a Érica Soares, que está conosco aqui no Bom Dia, que preparou inclusive dicas práticas no nosso quadro Trabalho e Emprego. Érica, é um prazer tê-la aqui, bom dia. Bom dia, é um prazer, Adalberto. Érica, tem um livro clássico que é O Corpo Fala, né? E é uma célebre frase, mas assim, conheço. Isso significa que a roupa que eu uso, de certa forma, faz parte aqui do meu corpo, dessa vestimenta, digamos assim? Faz sim, a roupa, o seu visual como um todo, ele transmite uma mensagem não verbal. Então, a gente está falando o tempo todo, mesmo que tenha noção ou não de como que as pessoas estão lendo. Então, a gente tem que parar para pensar nisso, as pessoas têm que se preocupar, como que eu estou sendo lido? O tempo todo você está transmitindo mensagens e está dizendo, né, está falando sobre você, sobre a sua personalidade e sobre as suas relações, na forma como você se veste. Aí eu vou fazer uma provocação, porque se o corpo fala, né, e é preciso analisar o conjunto da obra, digamos assim, e isso tem a ver com a minha verdade, com o que eu tenho de autenticidade, eu posso dizer, não, eu vou para uma entrevista de emprego com a minha verdade, eu não vou parecer uma outra pessoa, né? Então vou me vestir do jeito que eu quiser. Não é bem assim, né? Não é. É importante que se sinta à vontade, porque quando você está à vontade, passa a transmitir naturalidade.
né? Então, tem que escolher algo que vestir que se sinta bem, que corresponda, por exemplo, você pode escolher uma cor que você goste, mas tem que ter muito cuidado de não ser nada que seja muito chamativo, que tenha detalhes demais. Quando se trata de entrevista de emprego, Adalberto, o importante é a pessoa parar para pensar em como se veste aquela função que ela quer ocupar, como que as pessoas se vestem naquela função. É um momento de deixar a liberdade toda que a autenticidade tem um pouquinho tolhida. Não total, porque tem que se sentir à vontade, mas tem que pensar como que as pessoas naquela função têm que estar bem vestidas. O que a empresa está esperando, sabe? Vamos dar um exemplo. Como eu estou vestido aqui agora, se eu saísse aqui da Difusora e fosse para uma entrevista de emprego numa agência de publicidade, setor de criação, teria problemas, né? Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. Então não adianta pensar, o homem vai estar sempre bem vestido de terno e gravata, mas até o super bem vestido, mesmo que esteja alinhadíssimo, tudo certinho como você está agora, ela não vai estar adequado para outras situações de emprego. Então você tem que imaginar a função que vai ocupar, porque senão vai estar incoerente, né? Você pode ser que chegue lá e esteja até bem mais arrumado do que o entrevistador, vai ficar fora de contexto. Então, é contextualizar a função que você quer ocupar e ir vestido adequadamente para ela. Equilíbrio acima de tudo, né? Vamos ver algumas questões práticas. Vamos mostrar uma foto aqui e nós vamos trazer uma foto para você, umas imagens aqui. Olha só, no caso do masculino. Tá tudo certinho aí para uma entrevista de emprego? Depende do caso? Mas depende do cargo. Naquele tá de terno, faltou a gravata, né? No nível de formalidade máximo não pode faltar a gravata, mas se já cai um pouco o nível de formalidade, já pode ficar sem a gravata. A gente está falando desse quarto aqui, no caso, o primeiro do lado direito do vídeo, né? De quem está assistindo a gente agora. Aí o outro já tem um pouco menos de formalidade, mas já tem um grau de formalidade um pouquinho maior, porque ele não botou um jeans, ele botou uma camisa social, um sapato escuro, a cor azul. O azul marinho, gente, para homem é tranquilo. Azul marinho, cinza chumbo. Então, se está em dúvida, vai de azul marinho, que azul marinho é... Da esquerda para a direita, a gente tem aqui uma diferença. Um está com a manga comprida, esse de branco, né? E o outro dobrou um pouquinho a manga e tal. Isso tem a ver pode ter a ver, por exemplo, com a formalidade ou não do cargo? Tem sentido isso? Tem, total. Se o cargo pedir uma formalidade maior, algumas empresas da área jurídica ou do ramo imobiliário ainda pedem um pouquinho mais de formalidade, então não é legal puxar. Na hora que puxa, enrola, já quebrou a formalidade, já fica mais informal. Então, se tem que ser formal ou o nível de formalidade não for muito alto, deixa a manga tradicional, como está esse primeiro da esquerda, tudo certinho, com cinto, sapato, uma calça certinho. E aí, é assim, quanto menos formalidade a empresa exige, aí mais se pode ficar à vontade. Mas mesmo quando é jeans, Adalberto, não vai com jeans rasgado, pelo amor de Deus. Que está na moda para ir para qualquer outro lugar, menos também no momento como esse. Né? No momento de emprego, porque quanto mais rasgo, detalhe, já o nível de informalidade aumenta, de descontração aumenta. Então, passa mensagens, assim, subliminares de que a pessoa não está tendo o cuidado necessário, como se fosse jeans leite. Tem que ser um jeans tradicional, mesmo que seja numa empresa de publicidade. Deixa para ter mais liberdade depois que estiver lá dentro. Às vezes tem uma outra situação que é assim, a gente mostrou a roupa dos homens, por exemplo, aqui. Mas assim, eu escolhi a melhor roupa que eu tenho e fui para a entrevista de emprego. Só que eu esqueci um detalhe, a roupa não estava muito bem passada, enfim, isso pode fazer diferença também? Faz total. A roupa amassada não pode estar amassada, não pode ter um botão faltando, não pode ter um fio puxado, não pode estar manchada. Inspecione a sua roupa de cima a baixo. Isso é fundamental. Assim como os detalhezinhos na roupa, pequenos detalhes na aparência. A barba no homem tem que estar muito bem feita, as unhas bem limpas, nas mulheres unhas claras, porque a cor clara já mostra que dá uma sensação assim, de estar muito bem cuidada e de sobriedade, né? Transmite uma mensagem melhor para a entrevista de emprego, uma maquiagem leve, nada de muito detalhe para que o entrevistador preste atenção no que você está falando, né? E não se distraia por detalhes que podem passar mensagens, tudo passa mensagem, Adalberto. Já que você falou sobre mulheres, vamos ver aqui mais um exemplo para a gente dar dicas práticas para as pessoas. Você que está aí assistindo a gente em todo o estado agora, olha aí, ó. Aí a gente tem uns visuais femininos que são bem descontraídos,
que dariam para diversas funções, que não tem um nível de formalidade muito alto. Não tem nada chamando muita atenção. Tem sapato de oncinha. Aqui tem já um colar que já está um pouco mais chamativo, mas isso vai depender da função. Se ela for trabalhar numa área que tem muito comunicação, moda, no ramo de criação, aí já pode colocar alguns itens que mostram que aquela pessoa é ligada em criatividade, em arte, enfim. Essa aqui da direita, a primeira, já está com uma sobriedade melhor, porque a roupa já tem uma cor um pouco mais sóbria. Essas cores muito delicadas, a mulher tem que ter cuidado também, que é para não transmitir muita feminilidade, sabe? A calça muito colada. Não é indicada, né? Não é indicada. O vestido, a saia, tem diferença essa questão do comprimento? Isso passa também uma mensagem? Passa, com certeza. O ideal é que tenha um comprimento tradicional, logo acima do joelho, no meio do joelho ou logo abaixo, porque facilita os movimentos, transmite uma mensagem de mais recato. Quando se está querendo conseguir essa função, é importante que tenha cuidado. Aí depois a pessoa pode ir se adaptando um pouco mais, mas é fato que no ambiente de trabalho, seja qual for, tem que ter muito cuidado com decote, comprimentos, com o cabelo, maquiagem, não ficar em excesso, que é para transmitir uma mensagem naquele momento de competência. Não é um momento realmente para ter toda a liberdade do mundo para fazer o que quiser. Tem que pensar na função que vai ocupar, mostrar competência. Tem que se colocar no lugar do entrevistador. Você tem que imaginar, se fosse eu que estivesse entrevistando, como que eu ia querer ver essa pessoa? Como que eu ia querer... eu tenho que imaginar se ela vai me transmitir a competência que eu necessito. E o equilíbrio e bom senso sempre como base, né? Sempre. Equilíbrio e bom senso é fundamental. Obrigado pela tua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Espero trazê-la aqui outras vezes no Trabalho e Emprego para a gente falar de outras situações. Será um prazer. Eu sei que o assunto é vasto. É verdade, será um prazer. Obrigado pela entrevista, viu? Olha, gente, empresários da capital estão abrindo oportunidades de emprego para venezuelanos que chegam a São Luís. Veja na reportagem de Eduardo Oliceira como é que alguns deles estão aproveitando esta oportunidade. Arnoldo era funcionário público na Venezuela, trabalhava em grandes obras. Mas aqui em São Luís já teve experiências profissionais na Ceasa e em uma churrascaria no Vinhais. Agora está em busca de um emprego fixo. Graças ao governo acá, a los que nos estão ajudando e, em verdade, ando procurando um trabalho para ajudar a minha família. E o Dedzi quer seguir o mesmo caminho do marido, que já está empregado em uma loja de tintas no bairro do São Francisco. Meu marido está trabalhando em uma loja de tinta de carro. Eu estou procurando também trabalhar para estar melhor estável, conseguir uma estabilidade. Imigrantes venezuelanos estão sendo acompanhados pela Secretaria de Direitos Humanos. Por meio do Cine, estão em busca e conseguindo empregos para recomeçar a vida. No Maranhão, estão encontrando oportunidades de trabalho. Já tem pessoas já trabalhando, né? Empresas já contratando, digamos assim, eles a partir da sua qualificação. E hoje também, a partir desse cadastro, a perspectiva é que tenha mais 3 já inseridos também no mercado de trabalho. E a ideia é selecionar 3 por trabalho. Aqui em São Luís, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular já identificou pelo menos 11 venezuelanos que estão aptos a serem inseridos no mercado de trabalho. São venezuelanos não indígenas, com experiências profissionais e capacitados nos estudos. O superintendente de Promoção e Educação em Direitos Humanos explica que há diferença entre os venezuelanos que estão sendo inseridos no mercado de trabalho maranhense e aqueles que ficam nos semáforos pedindo esmolas. E ressalta que mesmo com as diferenças entre indígenas e não indígenas, o acompanhamento está sendo dado a todos. Estamos fazendo esse trabalho, né, de sensibilizar os indígenas de que é necessário que em um horário as crianças estejam na escola. Também nós estamos fazendo esse trabalho de acompanhamento médico, né, das necessidades que têm se levantado a partir da abordagem que nós temos feito diariamente com os indígenas que estão aqui. Esperamos que aproveitem a oportunidade, não é? Agora a gente muda de assunto. Semana que vem, terça-feira, mais um quadro Trabalho e Emprego. Semana que vem, atenção, hein? A gente vai falar sobre um assunto extremamente importante. A ética no mundo digital. A gente vai falar, na verdade, sobre a etiqueta digital, né? Os cuidados que as pessoas devem ter na hora de passar um e-mail, usar o WhatsApp.
durante o trabalho se envolver com atividades relacionadas às redes sociais. A gente vai falar sobre isso na próxima semana no nosso quadro Trabalho e Emprego. Agora vamos falar de esporte. E a gente começa falando de Campeonato Brasileiro. O Sampaio quebrou ontem uma sequência de 5 vitórias seguidas na competição, mas o time boliviano, que perdeu para o Náutico, continua líder do grupo. Veja como é que foi o jogo lá em Recife. Náutico até toma a iniciativa. Thiago começa assustando, mas é a Bolívia querida que chega com perigo. Romano cobra falta no capricho e por muito pouco não abre o placar. Essa foi na trave. Timbu tenta uma reação. Cobrança de escanteio, Rafael Oliveira mete a cabeça, mas também vai na trave. E toma pressão do Sampaio. Salatiel recebe a bola cruzada na cara do gol e manda pela linha de fundo. É o adversário quem abre o placar. Romano avança ali pela esquerda, faz o cruzamento, Ferreira cabeceia. Jefferson até conseguiu evitar o gol, mas Salatiel no embalo mandou para o fundo da rede. 1-0 Sampaio Correia. Náutico não desiste. Em uma triangulação, tocando de pé em pé, chega com Rafael Oliveira, mas sem muito perigo. O empate vem dessa jogada. Jimenez manda para Rafael Oliveira, que ajeita e dá aquela assistência para Josa mandar uma bomba e deixar tudo igual. 1-1 para a festa da torcida alvirrubra. Segundo tempo, o Timbu começa assustando. Jogada de Hereda, Rafael Oliveira manda a bola pela linha de fundo. A virada do Náutico vem de uma cobrança de pênalti. Jimenez bate com capricho no canto direito. A bola bate na bochecha da rede, sem chances para o goleiro. Com 2-1, Náutico fecha a rodada na vice-liderança e dá um passo importante para a classificação. É muito importante, até para uma preparação depois para a próxima fase. Claro que a gente precisa somar mais um ponto ainda para classificar matematicamente, né? Mas isso fica uma equipe bastante cascuda. Sampaio saiu de campo reclamando da arbitragem, com razão, viu? Se tivesse VAR nessa oportunidade aí, aquele pênalti lá, acho que o juiz não tinha dado direto, não. Ele tinha pedido o VAR, com certeza, enfim. Reclamou de outros lances também, que o árbitro teria pisado na bola, mas ainda bem que o Sampaio está classificado para a próxima fase. Agora, claro que a luta é para ficar ali em primeiro e segundo, para fazer o último jogo da fase seguinte, em casa, aqui no Castelão, em São Luís, diante da sua torcida. Vamos falar de Gêmeos. Nos intervalos das partidas dos Jogos Escolares Maranhenses, os atletas podem relaxar em um espaço criado especialmente para eles. Um espaço de convivência. Aqui as disputas são sem compromisso. Aqui a gente pode conhecer várias pessoas de outras cidades e a gente pode interagir, brincar, se divertir um pouco, até perder o conflito dentro de quadra, a gente pode interagir um pouco. E entre uma partida e outra, dá para trocar experiências. Clícia é daqui mesmo, de São Luís. Aproveitou a oportunidade para fazer novas amizades. Aqui nós não só viemos competir, mas sim construir amizades. Teve a oportunidade de conhecer outras pessoas de outros lugares? Sim, de Balsas, Imperatriz, Timon. É muito legal, porque além de a gente vir competir, a gente cria várias amizades. Segundo a coordenadora dos Gêmeos e dos Paragêmeos 2019, a intenção do Agita Gêmeos é essa mesma. Você tem alunos aqui de vários municípios, né? Alunos que nunca saíram das suas casas, dos seus municípios de origem, de repente eles estão na capital. Então você tem que oferecer aquilo que a capital tem de melhor. E a gente tem muita cultura aqui para ser vista. Então foi uma maneira de democratizar o acesso para todo mundo. E para isso, a programação para os mais de 4.700 atletas é variada, com direito à sessão de cinema e passeios pela cidade. Tem vários atrativos aqui para eles e também há um palco onde haverão apresentações e shows de artistas locais. E nos dias livres eles têm programação de passeio ao Centro Histórico, ao Palácio dos Leões e a São José de Ribamar. Quem pôde participar aprovou a nova proposta. É uma forma de interagir com esses amigos, brincar com as pessoas e é muito bom. Excelente a ideia, né? Do esporte para a cultura, na região dos Cocais, lá em Caxias, a exposição Identidade Preta, idealizada por um professor de história do município, destaca a beleza da mulher negra. Mostra tua identidade preta.
Esse é o tema da exposição fotográfica organizada pelo professor de História e fotógrafo Gênerson Luiz. O trabalho fica em cartaz até o dia 30 de agosto em uma cafeteria no Mirante da Balaiada. Como o próprio nome sugere, a exposição busca destacar através das fotos a beleza das mulheres negras e muito mais que isso, a luta diária delas contra o racismo, a busca por igualdade de oportunidades. Para dar vida ao projeto, Gênerson convidou jovens aqui de Caxias e propôs a elas um ensaio fotográfico. Pensando nisso, eu vim trazer essa visibilidade da mulher negra, além de protestar e reivindicar seus direitos, né? Eu como um apoiador. Tassiana Cardoso, do grupo Crespo Cacheado, participou do projeto. Ela é uma das mulheres fotografadas por Gênerson. Onde a gente quer dar voz para essas mulheres, para essas meninas, que muitas vezes são silenciadas, são tiradas o direito delas de brilharem ou simplesmente de ocupar determinado espaço. Então, é dar voz a essas meninas, a essas mulheres. Miriam também foi fotografada. A estudante sabe o quanto é importante a valorização da identidade negra. Pelo fato de ser uma mulher negra e de querer mostrar a minha beleza, uma beleza que antes eu sinceramente não enxergava. Não me achava uma mulher bonita por algumas características que a sociedade não aceita e hoje em dia, tipo assim, o negro está dando a cara a tapa, você aceite ou não, a gente está conquistando o nosso espaço. A exposição também tem o apoio de parceiros. Michele Melo ficou responsável pela maquiagem das modelos. A profissional ficou entusiasmada com a iniciativa. A beleza negra ela ficou mais valorizada, né? Cada rosto ele tem os seus pontos fortes e com a maquiagem adequada, com o cuidado adequado, obviamente que o resultado ficou, né, muito bom. E queria também valorizar as modelos, né, que são incríveis. Em Imperatriz, as mulheres que participam do Rotary Club desenvolvem um projeto beneficente, um espaço solidário, onde recebem doações de roupas, alimentos e outros itens. Incentivar gestos de solidariedade foi o que levou a Associação das Senhoras de Rotarianos a colocar em prática esta ideia, o Varal da Amizade, um lugar onde qualquer pessoa pode deixar doação de roupas, calçados, lençol e outros itens para serem retirados por quem sentir a necessidade. A Juscelia trouxe o modelo de uma viagem que fez a Minas Gerais e aqui ganhou o apoio das amigas da Casa da Amizade. Foi essa a ideia principal, eu coloquei como presidente, né, na Casa da Amizade, todas concordaram e fizemos a execução do projeto. O local escolhido foi o muro de um elevatório da Companhia de Saneamento Ambiental, que fica na Rua Tereza Cristina, ao lado da Biblioteca Municipal e próximo à Praça do Rotary, região da Beira Rio. O varal chama a atenção da vizinhança e de quem passa no local todos os dias. O Varal da Amizade foi instalado aqui há pouco mais de um mês e até agora o grupo diz que já fez 3 reposições e também já se deparou com pessoas parando o carro aqui, saindo e deixando doações. E uma coisa é certa, tudo que é deixado aqui vai servir para alguém. Os objetos pode ser tudo, calçado, roupa, cama, mesa, banho, utensílio de cozinha. E desce aqui e coloca ali. Aí quem precisa que passa e vê, pega e leva. O que tiver para doar pode deixar aí, não é só roupa. Pode ser roupa de cama, pode ser lençol, pode ser panela, pode ser o que tiver para doar, pode doar. Excelente ideia, né? Parabéns pela iniciativa. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã aqui no Bom Dia, hein? Para você, uma ótima terça-feira. Até amanhã.